Esse vídeo aqui tem por objetivo ser uma espécie de um dossiê de Flávio Bolsonaro e Banco Master barra Daniel Vorcaro. O The Intercept, ele divulgou uma série de mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. E essas mensagens são absolutamente comprometedoras. Meu nome é Fábio Rapp, eu vou falar disso aqui com vocês, sobre as implicações jurídicas e também políticas, que são muitas, em especial as jurídicas. Olha só, o que foi amplamente divulgado foi um áudio, que eu vou passar daqui a pouco. E nesse áudio que foi divulgado, há uma conversa ali de um pedido de dinheiro. Nós vamos falar sobre isso. Mas há também uma série de outras mensagens que já estão no site do The Intercept, mas muitos veículos de comunicação ainda não divulgaram. E por quê? Porque ali você vai constatar uma série de indícios fortes de crimes. Quais crimes? Eu digo, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico de influência, sonegação de impostos, dentre outros, certo? Mas vamos lá, vamos ao vídeo, aliás, ao áudio. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, poderia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, e agora... Bom, ouvindo este áudio, você chega à seguinte conclusão. A conclusão de que Flávio Bolsonaro tinha proximidade, tinha intimidade com Daniel Vorcaro. Eu digo uma coisa, olha só, quando é uma doação de uma empresa para um determinado projeto, que seja um filme, em que ali há uma relação absolutamente profissional, você não vai ter a participação, por exemplo, do dono da empresa. Aquele indivíduo que pede a doação, ele não vai ligar no celular do dono da empresa. Existe um caminho institucional para que isso seja feito. Mas não é o que acontece. E eu não estou dizendo que por si só isso seja um crime. Eu só estou dizendo que a alegação de que ele não tinha proximidade com Vorcaro é mentira. Essa alegação existiu? Existiu. Dá uma olhada aí. Veja o que está passando. Flávio Bolsonaro, um mês e meio atrás, para a Folha de São Paulo e para outros veículos de comunicação, ele disse que não é que ele não tinha muito contato. Ele disse que não tinha contato algum e que nunca teve contato com Vorcaro. O que é uma tremenda mentira, como vocês estão vendo. Mas isso vai ficar ainda mais tenebroso no próximo, na próxima sequência de mensagens que eu fiz ali, uma espécie de uma narração. Não ficou tão boa, mas enfim, só para dar uma certa dinâmica às mensagens. Mas nessas mensagens, o que você vai observar ali é uma relação que tem muito mais do que um contato meramente institucional de pedir um dinheiro para uma empresa privada para um projeto privado. Vamos ver do que eu estou falando? Dá uma olhada. Diálogo de 5 de fevereiro de 2025. Zetel. Filme tô tentando desde ontem. Câmbio master criando caso. Já mandei 1000 documentos meus. Vorcaro. Paga pra quem? Vamos fazer entre. É meu sonho, Zetel. Posso pedir pro Minas? Vorcaro. Pode. Manda grana. Zetel. Isso. Vorcaro. Pra quem que paga lá fora? Zetel. Um fundo. Diálogo de 24 de setembro de 2025. Flávio Bolsonaro liga. Fica 25 segundos.
Vorcaro. Irmão, infelizmente vou precisar ficar em São Paulo amanhã. Poderíamos marcar terça, final do dia? Ou quarta-feira? Ou quarta? Qualquer hora. Aí o Flávio Bolsonaro diz: fala, meu irmão, veja o que for melhor pra você. Vou estar aqui semana toda. Aí o cara responde: quarta, 14h30? Aí o Flávio liga, fica 1 minuto e 50 conversando. Aí 1º de outubro de 2025, Vorcaro diz: opa, tudo bem? Vamos amanhã? Como está? Conversa de 22 de outubro de 2025, Flávio Bolsonaro. Bom dia, meu irmão. Já estamos no 3º dia de gravação. Estamos no limite. Mais uma vez, com toda a liberdade que temos. Se não der pra... fala que eu procuro urgente outro caminho. Aí o Vorcaro responde: deixa comigo, irmão. Vou ver agora. Aí manda uma figurinha. E aí ele fala assim: topa jantar o Flávio Bolsonaro com o Jim Caviezel e o Sirius em São Paulo, no dia 2 de novembro, segunda-feira. Totalmente reservado. Aí o Vorcaro fala: claro, top, claro. Será onde? Quer fazer na minha casa? Aí o Flávio Bolsonaro responde: pode ser na sua casa. Acho até melhor. E aí o Vorcaro fala: boa, eu tinha uma viagem, vou me reorganizar aqui. Aí o Flávio fala: fechado. Diálogo de 22 de outubro de 2025. Daniel Vorcaro: eles ficam até quando? Aí o Flávio responde: o Jim chega no dia 30 de outubro. Acho que fica a semana toda gravando. Aí o Daniel: se puder ser na terça ou na quarta, seria melhor pra mim, mas só se der. Aí o Flávio: na quinta ou sexta funciona pra você? Aí Daniel falou: funciona sim, quinta melhor. Tô em Brasília, né? Sigla BSB Brasília. Aí Flávio fala assim: vou avisar lá, tô sim. Aí Daniel responde: tomar no café amanhã? Interrogação. Segue o diálogo. Flávio Bolsonaro: eu viajo amanhã de manhã e só volto na segunda à noite. Quer falar hoje à noite? Confirmado hoje jantar quinta ou na sua casa? Aí o Daniel: boa, hoje à noite não consigo, pena. Aí Flávio fala: 6 de novembro, tranquilo? Aí o Vorcaro: você tá indo pra Dubai? Aí ele fala, o Flávio: não, acho que o meu irmão tá indo. Aí o Vorcaro: fiquei sabendo por isso, perguntei. Aí o Flávio fala: tá precisando de algo? Tá precisando de algo lá? Peço pra ele te encontrar. Conversa de 15 de novembro de 2025. Vorcaro: fala, irmão, tava trânsito, voo ou tem? Bolsonaro: fala, meu irmão, pode atender? 16 de novembro de 2025, Vorcaro: fala, irmãozão, na igreja? Terminando, te chamo. Bolsonaro: irmão, eu estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraço. Vorcaro: nada, só mensagem, só imagem. Bolsonaro, Flávio Bolsonaro: amém. Como vocês puderam observar, há um dado momento em que Flávio Bolsonaro se coloca à disposição para o Daniel Vorcaro diante do que ele já está passando. Porque essas mensagens, como vocês viram as datas, são as mensagens, elas um pouco antes que antecedem a liquidação do banco e a prisão de Daniel Vorcaro. Portanto, não era simplesmente uma pessoa pedindo dinheiro para uma instituição privada. Porque, veja, Daniel Vorcaro, o banco dele, Master, né, e os seus braços, tinham negócios, veículos de comunicação, Globo, SBT e etc., porque ele fazia anúncios. E ali era uma relação institucional. E o banco ainda não tinha nenhuma denúncia e nenhum envolvimento ainda com possíveis crimes de tráfico de influência, sonegações, favorecimentos, etc, etc. Não havia, pelo menos, isso de modo público. Essa relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro começa já no momento que vem as primeiras denúncias gravíssimas de Vorcaro. E elas não cessam. Porque poderia ter cessado. Ele poderia provocar, desculpa, mas eu não vou envolver aí esse projeto aí do meu pai e o filme, etc., com, enfim, o que você está sofrendo, até porque é um projeto muito importante para o nosso movimento, nós defendemos certas pautas, e que nós sabemos que os bolsonaristas eles são contradições em si. Mas o que acontece? Toda essa dinâmica financeira, ela ocorre no momento mais traumático de Vorcaro. E talvez aí comece a levantar certas suspeitas, o que vamos concluir em, talvez, indícios. Não estou falando ainda que há crimes, mas indícios. Porque no momento mais sensível para Vorcaro é o momento que Flávio começa, ainda que de modo educado, a extorquir, né? E não estou dizendo que Vorcaro seja inocente. Claro que a troca era o tráfico de influência, era um favorecimento, talvez até junto ao STF, com os indicados do pai e etc. Não estou dizendo que ele tenha feito isso, só estou dizendo que isso sugere, em tese, isso, né? Há indícios disso. Bom, o fato que isso estava correndo, e no meio disso, essa tratativa por dinheiro. E aí o que acontece? Foi prometido à época, em dinheiro da época, porque hoje o dólar está muito mais baixo, mas à época foi prometido algo em torno de 135 a 150 milhões de reais para o filme. Desse valor todo, Vorcaro pagou 61 milhões. É muita grana
Para eles que diziam que era um projeto muito simplório em termos financeiros para se fazer um filme. Já estava em escala de grandes produções. Mas vamos lá. E aí eles estão alegando o seguinte, que na verdade, primeiro, o Mário Frias está alegando que não há dinheiro nenhum do Vorcaro lá. O próprio Flávio está dizendo que sim. A contradição já é entre eles. E além, eles estão tentando criar uma narrativa, a partir de algumas informações que estão na mídia, estão dizendo que ele recebeu só 2 milhões. Não, para. Esses 2 milhões é de emenda parlamentar dada pelo Mário Frias. E, aliás, aqui cai a narrativa deles, de todos eles, estão dizendo que não há dinheiro público. Claro que há. Há esses 2 milhões, pelo menos. Não só, tá? Porque o Flávio Dino, existe uma investigação no STF neste exato momento, em face de alguns parlamentares do PL, que teriam enviado emendas parlamentares para uma ONG, que é a produtora desse filme. 2 milhões já estão declarados, que esses 2 milhões são das emendas que o Mário Frias tem, e ele não nega. Então ele deu dinheiro público para o filme. Todo esse dinheiro, tanto esses 2 milhões que entraram aqui no Brasil para essa ONG, para iniciar o filme, como de outros parlamentares que estão sendo investigados, como esses 62 milhões do Vorcaro, eles não ficaram no Brasil, esse dinheiro. Esse dinheiro foi transportado via uma empresa, parece que essa empresa é também de propriedade de Vorcaro, no Texas. Embora há uma outra notícia de que parece que essa empresa do Texas pertence a um brasileiro, né, que é amigo e recebeu Eduardo Bolsonaro, inclusive era sócio dele em uma outra empresa, não nessa que recebeu o dinheiro, mas em uma outra empresa. Mas o fato é que tá todos envolvidos, né, e esse dinheiro foi parar nos Estados Unidos, disso já não há mais nenhuma dúvida. Qual é a dúvida, ao que parece, da Polícia Federal? Como que esse dinheiro saiu daqui e foi para lá? Com qual rubrica que ele foi para lá? Para entender se houve esses crimes que eu acabei de mencionar a vocês, como evasão de divisa, sonegação e etc. Precisam saber como foi feita esse transporte do dinheiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele deveria sair daqui, e nada impede que ele saia, até porque vai ter que pagar as pessoas lá nos Estados Unidos, mas como que ele saiu, esse dinheiro é muito importante para saber se saiu com a rubrica do tipo, olha, esse dinheiro foi recebido para se pagar contas de um filme tal, e foi para os Estados Unidos, inclusive, e muito mais importante, os das emendas. Então é uma coisa muito perigosa que está aí em curso. Para quem não tinha envolvimento nenhum, parece-me que há muito envolvimento a ser explicado à sociedade. Vamos ficar atento aí. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a todos que estão me ouvindo. Eu sou um homem que tem uma trajetória de 40 anos de vida pública. Nunca sobre mim pairou qualquer dúvida do ponto de vista moral, mas não sou um homem oportunista. E veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca, é fazer com que a centro-direita brasileira não se divida, não rompa essa unidade para que possamos, aí sim, aquilo que é o fundamental, derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno. Este é o compromisso que nós temos. Falhas de ordem pessoal devam ser tratadas por cada um
que venham amanhã ser denunciado.